Você já parou para pensar no peso de uma promessa? Imagine estar preso em um ciclo de dor e incerteza e, de repente, ouvir uma voz que traz esperança. É exatamente isso que acontece em Êxodo 6. Esse capítulo não é apenas um relato, é um grito de libertação que ecoa através das gerações. A cada versículo, somos confrontados com a força de uma promessa divina que muda tudo. Quando você ouve as palavras de Deus, como elas se conectam com sua vida? O que significa realmente ser livre? À medida que exploramos cada detalhe, prepare-se para se deparar com verdades que podem transformar sua perspectiva. O que acontece quando um povo cansado descobre que suas lutas não são em vão? O que você faria se soubesse que a liberdade está ao seu alcance? Conforme desvendamos esse capítulo poderoso, mantenha a mente aberta. Cada versículo tem algo a revelar, e eu prometo que você não vai querer perder essa jornada. Então, respire fundo e vamos juntos mergulhar nas profundezas de Êxodo 6. A verdade que encontramos aqui pode ser exatamente o que você precisa ouvir agora. A promessa de libertação, Êxodo 6, 1-5. Olha, quando leio Êxodo 6, não consigo evitar a sensação de que estamos diante de um diálogo íntimo entre Deus e Moisés, como se fosse uma conversa de amigos que enfrentam desafios juntos. Deus, com toda a sua autoridade, se aproxima de Moisés e promete que, apesar das adversidades que o povo de Israel está enfrentando, ele não vai deixar de cumprir o que prometeu. É um lembrete poderoso de que, mesmo quando a vida parece difícil e as coisas não vão bem, existe uma força maior que tem um plano em andamento. Deus não está apenas falando palavras ao vento. Ele reafirma que já havia se revelado aos patriarcas como o Deus Todo-Poderoso, mas agora ele traz um novo nome, Senhor, que significa algo profundo e transformador. Nesse momento, Deus não só transmite uma promessa, mas também uma garantia de que ele é constante e fiel. Sabe aquela sensação de receber uma mensagem de alguém que sabemos que sempre estará ao nosso lado? É algo assim que Deus faz com Moisés. Ele não está apenas lembrando Moisés de um compromisso distante. Ele está enfatizando que a libertação não é apenas uma possibilidade, mas uma certeza. É quase como se ele estivesse dizendo: eu estou aqui e vou agir. Pode confiar em mim. Isso é muito encorajador, não é? A gente percebe que, em tempos de crise, a fé se torna um pilar essencial. A forma como Deus se apresenta a Moisés é significativa. Ele não vem com um discurso formal, mas com um convite a confiar em sua soberania. Ele sabe que Moisés está angustiado e que o povo está sofrendo, e é nesse contexto que ele fala sobre a libertação. Deus explica que não se trata apenas de tirá-los da escravidão, mas de levá-los a uma nova terra, a terra prometida. Ele está falando sobre um novo começo, uma nova identidade para o povo. Isso mostra que a libertação não é apenas física, mas espiritual e emocional também. É interessante notar como Deus se preocupa em lembrar a Moisés sobre o que já havia prometido aos patriarcas. É como se ele estivesse dizendo: olha, não sou eu quem começou essa história. Ela vem desde muito antes, e agora é a vez de vocês. Essa conexão com a história e a identidade do povo é fundamental, pois dá a Moisés um senso de propósito. Ele não está sozinho nessa tarefa. Ele faz parte de um plano maior que abrange gerações. Ao final, fica claro que a promessa de libertação é mais do que uma simples expectativa. É uma declaração de amor e cuidado de Deus pelo seu povo. Ele se compromete a agir, e essa certeza é o que deve motivar Moisés, eventualmente, o povo de Israel a manter a fé, mesmo diante das dificuldades imensas que ainda estão por vir. E, convenhamos, essa é uma mensagem que ecoa até os dias de hoje. A certeza de que, mesmo quando tudo parece perdido, há sempre uma promessa de renovação e esperança nos planos de Deus. A identidade do povo e a aliança, Êxodo 6, 6-8. Quando Deus fala sobre libertar os israelitas e levá-los à terra prometida, ele não está apenas prometendo uma mudança de cenário. Ele está reafirmando a identidade do povo de Israel como seus escolhidos. É como se ele estivesse dizendo que eles não são apenas um conjunto de pessoas em busca de liberdade. Eles são um povo que tem um propósito e uma história que os conecta a ele. Essa ideia de identidade é fundamental, pois, sem ela, a luta pela liberdade pode parecer vazia e sem sentido. Deus enfatiza que ele fará isso por causa de sua aliança.
Uma aliança é mais do que um contrato, é um compromisso profundo e duradouro. Ele não está apenas prometendo algo, ele está reafirmando um relacionamento. Essa noção de proximidade entre Deus e o povo é extremamente poderosa. Pense em como é importante para nós, como seres humanos, ter um sentido de pertencimento. Saber que pertencemos a algo maior do que nós mesmos é um impulso que nos motiva a seguir em frente, mesmo quando as circunstâncias são difíceis. A Terra Prometida não é apenas um lugar físico. Ela simboliza a realização das promessas de Deus e a concretização de sua aliança. É uma terra onde o povo poderá viver livre e em comunhão com Deus. Esse conceito de liberdade não é apenas a ausência de opressão, mas a possibilidade de viver uma vida cheia de propósito e significado. Ao trazer esse contexto, Deus convida o povo a sonhar com o futuro e a acreditar que a salvação é uma realidade possível. Além disso, essa reafirmação da identidade do povo traz uma nova perspectiva sobre o sofrimento. A opressão vivida no Egito não define quem eles são, é apenas um capítulo de uma história muito maior. Essa é uma mensagem de esperança que ressoa em muitos de nós hoje. Muitas vezes, nos identificamos com nossas dificuldades e esquecemos que somos parte de uma narrativa divina que nos inclui e nos transforma. Ao encerrar essa parte, é evidente que a relação entre Deus e o povo de Israel não é apenas uma questão de libertação física, mas uma jornada de autodescoberta e reafirmação de identidade. Deus está moldando o povo, e essa moldagem é essencial para que eles possam entender quem são e qual é o seu propósito. Essa conexão entre identidade e aliança é algo que, se pararmos para pensar, também pode se aplicar a nós em nossa própria caminhada espiritual. A resistência de Moisés, Êxodo 6:9, aqui, a narrativa começa a tomar um rumo mais delicado. Apesar das promessas grandiosas de Deus, Moisés se vê diante de uma realidade difícil: a resistência do povo. Ele tenta transmitir as palavras de esperança que recebeu, mas é confrontado com a desconfiança e o desânimo dos israelitas. Isso é algo que muitos líderes enfrentam, e a história de Moisés é um poderoso lembrete de que a fé pode ser desafiada, mesmo quando temos a certeza da presença de Deus. Nesse momento, é quase palpável o peso que Moisés carrega. Ele não é apenas um mensageiro. Ele é um líder que se preocupa profundamente com o bem-estar de seu povo. O sofrimento e a opressão que os israelitas enfrentam criam uma barreira que torna difícil acreditar nas promessas de libertação. Essa resistência é um reflexo da dor e da desilusão que muitas pessoas sentem em momentos de crise. Quando Deus promete algo grandioso, mas a realidade é de sofrimento, a fé pode ser testada de maneiras imprevistas. É um cenário que muitos de nós conhecemos bem. Quantas vezes já nos sentimos desanimados diante de promessas que parecem distantes? É fácil perder a esperança quando estamos cercados por dificuldades. A resistência do povo de Israel não é apenas uma questão de falta de fé, é uma resposta emocional a anos de opressão. E isso mostra que a liderança não é apenas sobre ter a visão, mas também sobre entender e acolher as emoções do grupo que se lidera. Moisés, como qualquer ser humano, é afetado por essa resistência. Ele se vê em um dilema. Ele confia nas promessas de Deus, mas também percebe a realidade desalentadora à sua volta. Essa tensão entre a visão divina e a realidade humana é uma parte essencial da jornada da fé. É um lembrete de que, mesmo os líderes mais escolhidos por Deus podem sentir insegurança e incerteza. A beleza dessa narrativa está na vulnerabilidade de Moisés, que nos mostra que não estamos sozinhos em nossas lutas. Por fim, a resistência de Moisés e do povo é um convite à reflexão sobre nossa própria fé e resiliência em tempos difíceis. Quando nos deparamos com a dúvida e a opressão, podemos lembrar que a fé não é a ausência de questionamentos, mas a perseverança em acreditar que, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras, Deus está trabalhando em nossas vidas. Isso é um encorajamento para todos nós. A fé pode ser frágil, mas é também uma força que nos impulsiona a continuar, mesmo quando tudo parece incerto. A genealogia de Moisés e Arão, Êxodo 6:10-27. Quando leio sobre a genealogia de Moisés e Arão, não posso deixar de pensar na importância das raízes. A Bíblia, nesse trecho, não está apenas listando nomes. Ela está traçando uma linha do tempo que conecta esses homens a uma história rica e cheia de significado. É como se, ao mencionar seus ancestrais, Deus estivesse dizendo: olhem, vocês não estão sozinhos nessa jornada. Vocês fazem parte de algo maior,
um plano que começou muito antes de vocês nascerem. Isso me faz refletir sobre nossas próprias histórias e como somos moldados por aqueles que vieram antes de nós. Além disso, essa genealogia serve para legitimar a liderança de Moisés e Arão. Em uma sociedade em que o status é frequentemente determinado pela linhagem, saber que eles pertenciam a uma família respeitável era crucial. Era uma forma de garantir que o povo, que estava tão cético e desanimado, pudesse ver seus líderes como agentes de Deus, escolhidos para guiá-los. É quase como se Deus estivesse dizendo: olhem para suas origens. Eles têm o que é necessário para liderar vocês em direção à liberdade. É uma mensagem poderosa de que o passado pode ser um trampolim para o futuro. A continuidade do plano de Deus é outro ponto que me chama a atenção. Ao traçar a linhagem de Moisés e Arão, o texto nos lembra que Deus trabalha através das gerações. Não é algo que se limita a um único evento ou a uma única pessoa. A história de Israel é uma tapeçaria de eventos, pessoas e promessas entrelaçadas. Isso nos ensina que, muitas vezes, o que fazemos hoje pode ter um impacto que se estende muito além de nós mesmos, ecoando através do tempo e moldando o futuro de outros. Por outro lado, essa genealogia também traz à tona a ideia de responsabilidade. Moisés e Arão, ao serem colocados em uma posição de liderança, carregam o peso de sua linhagem e das expectativas que vêm com ela. É um lembrete de que, quando somos chamados para liderar, não estamos apenas representando a nós mesmos, mas também todos aqueles que vieram antes de nós. É uma tarefa delicada, cheia de desafios, muitas vezes, de inseguranças. Por fim, a genealogia de Moisés e Arão é uma afirmação da providência divina. Mesmo em tempos de opressão e desespero, Deus está preparando seus líderes. Ele não escolhe aleatoriamente. Seus escolhidos têm um propósito claro e estão conectados a uma história mais ampla. Isso nos convida a confiar que, mesmo nas circunstâncias mais sombrias, Deus está atuando, preparando o caminho para aqueles que Ele irá usar para realizar seus planos. A missão de Moisés, Êxodo 6, 28-30, quando Deus lembra a Moisés de sua missão de falar com Faraó, sinto um misto de empatia e expectativa. Aqui está Moisés, um homem que foi escolhido por Deus, enfrentando uma tarefa monumental, e mesmo assim, ele se sente inseguro. Isso ressoa comigo, pois muitas vezes me vejo em situações onde me sinto inadequado, mesmo quando sei que estou seguindo um propósito maior. É um lembrete de que, mesmo os líderes mais escolhidos e capacitados, podem ter suas dúvidas e inseguranças. Moisés expressa sua hesitação ao falar sobre sua eloquência, e isso me faz pensar em quantas vezes deixamos de agir por medo de não sermos bons o suficiente. É uma batalha interna que muitos de nós enfrentamos. Ele é chamado para confrontar a figura mais poderosa do mundo de sua época, e sua primeira reação é questionar se tem as palavras certas. Isso é tão humano. A insegurança pode ser um obstáculo real em nossa vida, e é algo que todos nós, em algum momento, já enfrentamos. A tensão entre o chamado divino e a hesitação humana é um tema recorrente na Bíblia e na vida. Moisés foi escolhido por Deus, mas sua resposta inicial foi de dúvida. Isso me faz perceber que a fé não é a ausência de dúvida, mas a coragem de agir apesar dela. Cada um de nós pode ter um chamado em nossas vidas, mas o verdadeiro desafio é encontrar a força para seguir esse chamado, mesmo quando as vozes da insegurança nos dizem o contrário. Além disso, a missão de Moisés é um reflexo da responsabilidade que vem com a liderança. Ele não é apenas um porta-voz de Deus. Ele é o intermediário entre Deus e o povo de Israel. Isso é um peso enorme, e eu não posso deixar de me perguntar como ele se sentiu ao perceber que suas palavras poderiam impactar a vida de tantos. O que torna essa missão ainda mais desafiadora é que ele precisa convencer não apenas Faraó, mas também o próprio povo que já está desanimado. A pressão de ser a voz da esperança em tempos sombrios é algo que ressoa profundamente. Por fim, essa passagem me faz refletir sobre a importância de confiar no que Deus nos chamou para fazer, mesmo quando nos sentimos inadequados. Deus não espera que sejamos perfeitos. Ele quer que sejamos obedientes. Moisés, apesar de suas inseguranças, foi chamado para ser o líder que Israel precisava. Isso nos inspira a lembrar que, mesmo em nossos momentos de dúvida, é a nossa disposição de seguir em frente que pode fazer a diferença. Se Moisés pôde enfrentar seus medos, talvez nós também possamos encontrar a coragem para abraçar nossas próprias missões.
A reafirmação da autoridade divina, Êxodo 6:1-13. Quando leio sobre a reafirmação da autoridade divina, sinto uma onda de conforto e esperança. É um lembrete poderoso de que, independentemente das circunstâncias, Deus está no controle. Ele não é apenas um espectador passivo, ele é o autor da história e, como tal, tem o poder de mudar os eventos conforme sua vontade. Isso é particularmente reconfortante em tempos de incerteza e opressão, onde muitas vezes nos sentimos perdidos e sem direção. A soberania de Deus se destaca em meio ao sofrimento do povo de Israel. Eles estavam vivendo em condições terríveis, e a opressão parecia interminável. No entanto, mesmo no meio daquela escuridão, Deus estava trabalhando em um plano de libertação. Essa ideia de que Deus está sempre ativo, mesmo quando não conseguimos ver, é um aspecto fundamental da fé. Muitas vezes, é fácil perder a esperança quando as coisas não vão bem, mas essas passagens nos lembram que Deus não abandona seu povo. O fato de que Deus reafirma suas promessas é um convite à confiança. Ele não apenas promete libertação, mas também se lembra de quem ele é. Ao se referir a si mesmo como Senhor, ele está estabelecendo um relacionamento de proximidade com seu povo. Isso me faz pensar sobre como, em nossas vidas, é vital lembrar das promessas de Deus, especialmente quando as coisas ficam difíceis. Essa memória nos fortalece, nos ajuda a permanecer firmes e a acreditar que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus ainda está trabalhando para o nosso bem. A dinâmica entre opressão e libertação é um tema potente na Bíblia e, de certa forma, em nossas vidas. Muitas vezes, nos sentimos oprimidos por circunstâncias que parecem além do nosso controle. No entanto, a reafirmação da autoridade divina nos lembra que, mesmo nas situações mais difíceis, Deus tem um plano. Ele não apenas observa as dificuldades, ele está ativamente envolvido em moldar a história e garantir que sua vontade prevaleça. Por fim, essa passagem é um convite a reconhecer a soberania de Deus em nossas vidas. Ele é o Deus que cumpre suas promessas e que está sempre presente, mesmo quando a vida se torna desafiadora. Ao confiar em sua autoridade, somos encorajados a perseverar, a crer que a libertação está a caminho. Essa fé nos dá a força para enfrentar os desafios, sabendo que não estamos sozinhos, mas que um Deus poderoso está ao nosso lado, guiando-nos através das tempestades da vida. A reafirmação da autoridade divina, Êxodo 6:1-13. Quando olho para a narrativa de Êxodo, um dos aspectos que mais me impressiona é a reafirmação da autoridade divina. Deus, com toda a sua majestade e soberania, se levanta em meio à opressão e ao desespero do seu povo. Ele não apenas observa de longe, mas se envolve ativamente na história, prometendo libertação e restauração. Essa certeza de que, apesar das circunstâncias adversas, Deus está no controle é um tema que ecoa em minha vida. Às vezes, sinto como se estivesse no meio de uma tempestade, mas lembrar que Deus tem um plano e o poder de realizá-lo me traz uma paz indescritível. A passagem destaca que Deus não é um espectador passivo. Ele é aquele que estabelece a história e cumpre suas promessas. Em um mundo onde muitas vezes nos sentimos impotentes diante das dificuldades, é reconfortante saber que há uma força maior que rege tudo. Esse controle soberano de Deus é um lembrete de que, mesmo quando as coisas parecem desmoronar ao nosso redor, Ele tem a capacidade de transformar a situação. Isso me faz refletir sobre quantas vezes nos deixamos levar pelo desânimo, esquecendo que há um propósito divino por trás de cada desafio que enfrentamos. Quando Deus diz a Moisés que ele está prestes a agir, a mensagem é clara. A libertação não é apenas um desejo, mas uma promessa que será cumprida. A insistência de Deus em que Ele é o Senhor, que tem autoridade sobre tudo, é um convite para que o povo confie nele. É como se Ele estivesse dizendo: eu sou maior do que suas dificuldades, eu sou maior do que a opressão que vocês enfrentam. Essa reafirmação de autoridade divina é vital, pois estabelece a base para a fé do povo. Sem essa confiança, a esperança de libertação se torna frágil. A resistência que Moisés enfrenta do povo é um reflexo dessa falta de confiança. Eles estavam tão imersos em seu sofrimento que se tornaram céticos em relação às promessas de Deus. Isso me leva a pensar sobre como, muitas vezes, somos rápidos em duvidar quando as coisas ficam difíceis. O convite de Deus para que confiemos em sua autoridade é um chamado para que não nos deixemos abater pelas circunstâncias.
Ele quer que olhemos além da dor e do desespero e enxerguemos a luz da sua promessa de redenção. Finalmente, a reafirmação da autoridade divina é também um lembrete de que, independentemente de como as situações se desenrolam, a vontade de Deus sempre prevalecerá. Não importa quão escura a noite pareça, a luz da manhã virá. Para mim, isso é uma fonte de esperança. Quando me sinto perdido ou sobrecarregado, lembrar que Deus está no controle e que Ele tem um plano para mim me encoraja a continuar. A soberania de Deus não é apenas uma doutrina teológica. É uma verdade prática que pode transformar nossa perspectiva e nos capacitar a enfrentar qualquer desafio que surja em nosso caminho. A resistência de Moisés, Êxodo 6:9. O cenário em que Moisés se encontra é desafiador, para dizer o mínimo. Ele foi chamado por Deus para liderar o povo de Israel, mas enfrenta uma resistência que vai além do que ele poderia imaginar. O versículo que fala sobre a desconfiança do povo nos faz refletir sobre a complexidade da liderança em tempos de crise. É fácil falar sobre fé e esperança quando tudo está indo bem. Mas quando as coisas se tornam difíceis, a verdadeira natureza da fé é testada. A resistência que Moisés encontra é um lembrete de que os líderes, por mais escolhidos que sejam, também enfrentam dúvidas e inseguranças. A desilusão do povo de Israel é palpável. Eles estão tão imersos em sua dor e sofrimento que a esperança de libertação parece distante e inatingível. Essa realidade é um desafio não apenas para Moisés, mas para qualquer líder que tenta inspirar e motivar aqueles que estão desanimados. Eu me identifico com essa luta. Há momentos em que me sinto chamado a encorajar os outros, mas a resistência e a falta de fé que encontro podem ser desanimadoras. A dúvida e o ceticismo podem ser contagiantes, e é fácil ser sugado para baixo pela negatividade ao nosso redor. O que mais me impressiona é a maneira como Moisés se sente em relação a essa resistência. Ele não é um super-herói destemido, mas sim um homem que também sente a pressão e a dor do seu povo. Isso humaniza Moisés e me faz perceber que a liderança não é apenas sobre ter respostas e ser forte. Muitas vezes, é sobre navegar através da incerteza, mantendo a fé em meio ao desespero. A resistência que Moisés enfrenta é um reflexo da luta interna que muitos de nós experimentamos quando somos confrontados com a desconfiança dos outros. Além disso, o desânimo do povo é um lembrete de que, mesmo quando Deus faz promessas grandiosas, a realidade da vida pode muitas vezes obscurecer nossa visão. As dificuldades podem nos fazer sentir que estamos sozinhos, e a esperança parece uma miragem distante. Isso me leva a refletir sobre minha própria vida e sobre como, em tempos de crise, é fácil esquecer as promessas de Deus. Precisamos lembrar que, mesmo quando as coisas ficam sombrias, a luz da esperança ainda brilha, e a fé pode ser um farol que nos guia através da escuridão. Por fim, a resistência de Moisés é uma lição sobre a importância da perseverança. Mesmo quando a fé do povo vacila, ele é chamado a continuar. Isso ressoa em minha vida, pois enfrentamos momentos em que tudo parece conspirar contra nós. A resistência que encontramos, seja em nós mesmos ou nos outros, não deve ser um motivo para desistir, mas sim uma oportunidade de fortalecer nossa fé. Como Moisés, somos chamados a persistir, mesmo quando a tarefa à nossa frente parece impossível. Afinal, a verdadeira liderança não é a ausência de dúvidas, mas a capacidade de avançar apesar delas. A soberania de Deus em ação, Êxodo 6:1. Quando Deus fala a Moisés, ele não está apenas fazendo promessas vazias. Ele está estabelecendo a base de sua soberania. A afirmação de que ele é o Senhor, que tem autoridade sobre todas as coisas, é um poderoso lembrete de que, em meio ao caos e à opressão, há um Deus que rege sobre a história. Essa soberania é um tema que ressoa profundamente em minha vida, especialmente em momentos em que as circunstâncias parecem estar fora de controle. Entender que Deus está no comando muda completamente a maneira como enfrenta os desafios. A soberania de Deus não significa que não passamos por dificuldades. Na verdade, é precisamente em meio a essas dificuldades que sua autoridade é mais evidente. Quando olho para os desafios que enfrento, muitas vezes me pergunto: onde está Deus nisso tudo? Mas a verdade é que Ele está presente, atuando em cada detalhe, mesmo que eu não consiga ver. A promessa de que Ele cumprirá aquilo que começou é um poderoso lembrete de que, independentemente de quão sombrias as circunstâncias se tornem, Ele ainda está no controle. Além disso, a reafirmação da soberania divina é um convite à confiança.
Deus está dizendo a Moisés e ao povo que, apesar de suas dúvidas e preocupações, Ele é quem governa a história. Isso me faz refletir sobre quantas vezes me deixo levar pelo medo e pela ansiedade, esquecendo que a mão de Deus está sobre mim. Sua soberania é um lembrete de que não estamos sozinhos em nossas lutas. Ele é um Deus que age, que responde e que cumpre suas promessas, mesmo quando a situação parece contradizer tudo isso. Quando olhamos para a história do povo de Israel, a soberania de Deus se revela em cada ato de libertação. Ele não é um Deus distante, mas um Deus que se envolve em nosso sofrimento. Ao lembrar que sua autoridade prevalece, posso enfrentar meus próprios desafios com coragem e confiança. Isso não significa que não sentirei medo, mas que poderei enfrentá-lo sabendo que há um propósito maior em ação. A soberania de Deus é um farol em meio à tempestade, guiando-me mesmo quando as ondas da vida se tornam avassaladoras. Por último, a soberania de Deus é um chamado à esperança. A certeza de que Ele sempre cumprirá suas promessas é uma âncora para minha alma. Quando me deparo com dificuldades, posso lembrar que o mesmo Deus que prometeu libertar Israel é o Deus que também promete estar comigo em todas as situações. Essa conexão me dá coragem para continuar, não importa quão desafiadora a jornada possa ser. A soberania de Deus não é apenas uma doutrina. É uma realidade que transforma minha vida e me capacita a seguir em frente, confiando que Ele está sempre em controle. E aí, pessoal, chegamos ao clímax da nossa jornada em Êxodo 6. E que capítulo fascinante, não é mesmo? O que mais me impressiona é como Deus se revela de maneira poderosa, reafirmando suas promessas ao povo de Israel. Você já parou para pensar no impacto que essas palavras tiveram para eles? Claro, para nós hoje. Versículo após versículo, somos lembrados de que, mesmo em meio à opressão, a esperança nunca deve ser perdida. Deus nos chama pelo nome e promete libertação. Isso não é apenas uma história antiga, é uma mensagem viva que ecoa até os dias de hoje. Você se sente preso em alguma área da sua vida. O que você tem feito para buscar essa libertação? Agora, imagine se cada um de nós aplicasse essa verdade na nossa rotina. Como sua vida mudaria? Que tal começar a refletir sobre isso e compartilhar suas experiências? Deixe suas ideias nos comentários. E antes de irmos, se você gostou desse mergulho em Êxodo 6, não esquece de curtir e se inscrever. Vamos juntos explorar mais capítulos que podem transformar não apenas a nossa visão, mas também o nosso coração. Até a próxima!